Ei, Opa! E aí, Charlie? Como é que você tá? Como é que você tá? ei, Charlie. Ô, Charlie, você sabe falar inglês? sei. Então, você conseguiria se apresentar pra Mirna? Ela é ela é lá dos Estados Unidos, né? Daí ela fala inglês, ela fala um pouquinho de português. Daí você apresenta pra ela em Beleza. inglês pra conhecer. Mirna. Mirna. Beleza. Hi, Mirna. How are you doing? This is Charles. Nice meeting you here with Lorenzo. It's a great pleasure. Cara, você fala muito bem, mano. Você fala bem. Mano, maravilhoso. E, cara, me diz, mano, tu já fez alguma coisa de Natal, coisa do tipo? Ah, em que sentido? Como dublador ou como É, músico? como dublador, mas pode ser música também, tanto faz. Cara, bom, acho que todo músico que é músico já tocou, já cantou no Natal, né? Eu, durante um bom tempo, cantei músicas natalinas, por aí, nos lugares, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, We Wish You a Merry Christmas, esse tipo de coisa. Aí depois me aposentei disso. E como diretor de música, já fiz alguns filmes musicais de Natal. Tem alguns bem legais. Deixa eu ver. No Netflix, é Netflix ou HBO? Nos dois tem um filme muito legal que eu dirigi que chama Elf, um Natal musical, que é bem bacana. O pessoal pode assistir lá, vai curtir. E aí, como diretor de dublagem, né? Diretor de dublagem de música. Como dublador eu já fiz, mas aí eu não vou saber direito falar. Uhum. O Murilo perguntou qual é a maior dificuldade de dublar o Sub-Zero em Mortal Kombat. Ele tinha muita dificuldade pra você? Você tinha muita dificuldade com ele? Não, acho que a única dificuldade, na verdade, é que ele é muito grave. Então, chega uma hora que você não aguenta mais falar desse jeito depois de gravar 3, 4, 5 horas falando assim. Aí você fala, cara, deixa eu parar um pouquinho porque é muito fora do meu registro de fala normal, né? É muito pesado. O que não seja que uma dificuldade, só é o desafio de fazer uma voz muito pesadona. Uhum. Clove Caráter, ela tá falando aqui Sésamo. Eu queria te perguntar se você dublou pela Sésamo. Ela tá falando Sésamo aqui, eu não sei o que é isso, você sabe o que é? Se for Vila Sésamo, sim, eu já fiz bastante coisa. Eu faço a direção da parte musical da Sésamo e sou eu que faço também. Então eu já vi vários especiais do Elmo, o show do Elmo, as duas últimas temporadas de Sésamo, fui eu que dirigi as músicas também. E dublei umas pontinhas, nada muito, muito importante. Tipo, não faço come-come. Cara, então você saberia me dizer o porquê trocaram o dublador do Elmo? Você saberia me dizer isso? Ou não? Não trocaram o dublador do Elmo. Tem, Que eu tem certeza? saiba, quer dizer, não sei como era isso lá atrás, do Elmo. Desde que eu trabalho com a César, e é a Kelly que faz. Sério? É porque Então vai ser um pouco diferente. o que acontece na César é assim, todos os dubladores, na verdade, são os manipuladores dos bonecos. Então, a Sesame tem os manipuladores oficiais que fazem os personagens e são eles que dublam os personagens também. E desde que eu comecei a fazer Sesame, isso faz, acho que uns 3 anos, já era a Kelly. Antes disso, eu não sei. Tá, não, é que pra mim parece que mudou, a voz tá um pouquinho diferente, mas tanto faz também, né? Acho que é por conta que eles passam aqui também a versão americana, tá ligado? A versão americana não, a versão americana obviamente passa, né? Não, eu tô falando da versão Baby, sabe? Eles também têm uma versão brasileira de algo. Eu não sei, eu nunca dirigi a versão Baby. Eu dirigi a versão Tá. tradicional. Cara, a gente perguntou aqui, o Dublaverso Podcast perguntou, fale um pouco mais sobre os mestres Jedi que você dubla. Você falou que foi uma honra pra você, né? Então fala aí, fala pra galera que não viu o outro podcast, como que foi. Isso foi o Qui-Gon, né? O Qui-Gon Jinn, foi incrível, na verdade. Assim, foi uma situação um pouquinho chata, porque na verdade o dublador oficial dele faleceu. E aí abriu o teste para escolher um novo dublador e eu fiquei muito feliz de me chamarem e fiquei mais feliz ainda de pegar. Eu espero que ele tenha mais coisa, porque ele está morto. Mas
mas é isso. Mestre Jedi. Eu fiz o outro Mestre Jedi que eu não consigo lembrar o nome do filho da puta. Como é que é o nome dele lá no game? Tô passando vergonha, não lembro. Ah, eu dublar eu sou apaixonado pelo universo de Star Wars, sempre curti. Então é uma realização profissional muito grande poder participar desse universo e com personagens que eu acho que são muito importantes, assim, que tem um peso, né? Então, como que é incrível, eu acho muito legal. Aliás, eu já comentei isso com você até, assiste, em relação a quando eu peguei o meu primeiro Mestre Jedi, que uma das frases dele era que a força esteja com você. E, cara, aquilo foi o máximo, porque desde que eu era moleque, tipo, é uma frase icônica, né? E aí, cara, o meu personagem falava aquilo de verdade em Star Wars. Aí isso foi muito legal. O Dublaverso falou aqui que é o Jairo Tapau. Tapau, exatamente. Foi o primeiro Mestre Jedi que eu fiz, né? Foi no game. Cara, é muito legal. Eu acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é um personagem que já era um personagem icônico, com colegas que já faziam antes, é um personagem que vem há décadas, e outra é um personagem mais recente, né? Que, de um certo modo, tem como primeira versão maior no game a minha voz, não é que eu estou pegando um personagem que era de um colega. Então são coisas diferentes, mas são igualmente legais. Igualmente legais. Cara, tu já participou do universo Marvel, universo DC, universo Star Wars, provavelmente Star Trek, né? Fiz. E Na última Voyager, eu fiz o Taka. que da hora, mano, que da hora. De qual universo você não participou ainda? Senhor dos Anéis, provavelmente não. Não, o Senhor dos Anéis eu não fiz. Verdade, Mas falta carimbar. é, tem algum universo assim, que você gostaria de participar? De alguma trilogia, alguma série, sei lá, Transformers, Velozes e Furiosos, tem algum? Cara, eu gosto muito de fantasia. Então, fantasia, ficção e... Então, assim, os meus universos favoritos são qualquer coisa que se refere a Tolkien, que eu amo Tolkien desde que eu era moleque, passando o helicóptero aqui. Guerra das Estrelas também, e acho que são os principais, assim, eu gosto de fantasia, eu gosto de universo mágico, Idade Média Fantástica, eu gosto muito. Cara, é maravilhoso, mano, Idade Média Fantástica. É. E, cara, eu gostaria de te perguntar uma coisa que, se você não quiser responder, não responde, né? A gente sabe que hoje em dia tá aumentando bastante essa parada da representatividade na dublagem, pô, os caras estão indo maravilhosamente. E eu queria te perguntar, você acha que a dublagem tem representatividade suficiente hoje em dia, ou ainda precisa aumentar? Não o suficiente, claro, nunca é o suficiente, né? Mas você acha que tem uma boa representatividade hoje em dia? Eu acho que não tem o suficiente, dependendo da onde de que minoria, entre muitas aspas, a gente estiver falando. Ah, Se a gente estiver falando da minoria LGBTQ, o alfabeto inteiro, há uma boa representatividade porque nós somos muitos gays nesse universo, é um universo artístico, então é uma coisa que há uma representatividade grande de profissionais com a orientação sexual na área. Outras representatividades são um pouco mais difíceis. Nós não temos um número grande o suficiente de dubladores pretos, nem japoneses, nem, enfim, outros grupos que merecem ser representados. E isso é uma questão que eu não sei muito bem dizer como acontece. Nós temos vários dubladores pretos e dubladoras pretas que são maravilhosos, barra maravilhosas ou maravilhosos, mas não o suficiente para a demanda de tantos personagens etnicamente pretos. E orientais, então, é mais difícil ainda. Nós aqui no Brasil não temos um número grande o suficiente de representantes asiáticos, seja japoneses, chineses, coreanos, na área artística, e a dublagem é um exemplo clássico disso. Muitas vezes o cliente pede que os personagens sejam de descendência oriental e é difícil.
eu nunca passei especificamente por isso como diretor, mas eu vejo isso acontecer. É um personagem, é um seriado japonês, digamos, né? Não é um anime, é um seriado mesmo. E eles querem, você tem 3 opções de voz para cada personagem? Não é fácil. Não há colegas em número suficiente de descendência oriental. Isso realmente é uma merda, assim. Um dia eu falei com o Roberto Rocha e ele falou que estão fazendo um bagulho bem legal. Que é, tipo assim, por exemplo, o Rei Leão, ou coisa assim, né? Quando é um elenco totalmente negro, eles pegam um elenco de dublagem também totalmente negro, que tem gente fazendo isso, entende? Sim, sim. Isso é muito da hora. Então, e isso é importante, porque assim, é aquela coisa. Eu já cansei de, como dublador, eu já cansei de fazer personagens tipo policial negão, sabe? Assim, um Nossa, grande. Aí eu vou lá e falo com essa voz, saia daqui, saia da minha frente. Ok, tá, beleza, convence, mas não é a mesma coisa. Porque assim, agora falando como músico e como diretor, a cor da voz, os harmônicos são completamente diferentes. Eu colocar uma pessoa branca para cantar uma música cantada originalmente por uma preta, vai ficar ruim? Não, se a pessoa for boa, não vai ficar ruim, mas não é a mesma coisa. Realmente seria o ideal fazer isso, e é o que tem se buscado nos últimos anos, e eu acho que está certíssimo e tem que fazer isso mesmo, porque, inclusive, é uma oportunidade de trabalho para as pessoas que querem ingressar na área, e muitas vezes não tem uma oportunidade de entrada, e acaba aparecendo por um teste assim que é específico. Isso deveria ser assim? Não, mas é melhor do que nada, entende? Assim, não sei se sou certo isso, mas acho que o pessoal entendeu o que eu quero dizer, né? não, eu entendo, né? Eu entendo. Se não dá pra fazer de um jeito, né, que esteja todo mundo incluído, pelo menos esse é o melhor jeito que dá, né? Tem que tentar fazer com que a gente tenha uma abrangência maior e mais pessoas de diferentes origens e diferentes orientações, ou o que quer que seja, porque o mundo é assim, o mundo é plural. Então, acho que todas as áreas têm que ser plurais, efetivamente. E até meio estranho, né, mano? Não ter muito negro na dublagem. Isso é realmente estranho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, Só quando eu conversei com o Roberto Rocha, que me falou dessa coisa, né? Daí eu me lembrei disso. Daí eu falei, mano, é verdade, eu não me lembro de muitos dubladores negros. E eu acho que eu só conversei com um dublador que é negro, se eu não me engano. pois é. O que é um absurdo, né? Porque as pessoas Não, são talentosas independente de qualquer coisa. E eu acho que é uma questão antigamente o mercado era muito mais fechado, né? Então, assim, cara, eu não tenho uma resposta para isso, mas a minha opinião é que sim, tem que ter isso, tem que ter representatividade, porque é o certo. claro, claro. E, cara, eu fiquei bem curioso que você falou o seguinte, você falou que você já fez música natalina, né, e coisa do tipo, mas por que te chamaram pra fazer música natalina? Tipo, porque eles chamam produtores grandes? Não, é que eu sou Ah, tá. curso de formação, né? Então, durante muito tempo eu fiz como cantor também, de cantar em eventos, cantar em festa. Não estou diminuindo isso não, tá? Eu tenho vários amigos que fazem isso até hoje e quando eu falei de cantar música de Natal, eu tinha durante um tempo eu tive um quarteto vocal que nós cantávamos repertório a 4 vozes e na época de festas a gente montava um repertório de Natal com o quarteto vocal e íamos nas casas das pessoas, nos dias de Natal, de uma casa para outra, entrava, cantava músicas de Natal. Feliz Natal, carro, para a próxima casa. Né? Jingle bells, jingle all the way. Aí, ok, Feliz Natal, próxima casa, é isso. Da hora, era tipo testemunho de Jeová, então. Era tipo Não, isso. pelo amor de Deus, qualquer coisa menos isso. Ah, mano, que da hora isso, eu não sabia que tinha isso. Tem, Eu não sabia que tinha isso, a galera ainda na casa dos outros ficar cantando. assim, tem um lançamento de alguma coisa. Eu já fiz como cantor, fiz como diretor musical, como arranjadora. Eu faço isso até hoje, até coisa de publicidade, né? Independente da dublagem. Com um músico, eu continuo fazendo. Ah, mano, que da hora.
Não de cantar no dia de Natal na casa das pessoas. Isso acho que eu fiquei velho. Ah, mano, pelo menos deve ter sido uma coisa da hora, mano, de fazer. Deve ser, tipo, uma Cara, parada onde é confortante, pra mim, sabe? qualquer coisa que envolva arte é legal e reconfortante, porque é o que eu gosto de fazer na minha vida. Então, tá lindo. Cara, na sua opinião, você como diretor musical, na sua opinião, você acha que algum dia a tecnologia vai tomar a frente dos cantores, como está acontecendo agora com os desenhistas? Você acha que a inteligência artificial pode acabar substituindo? Ou você acha que é um pouquinho mais difícil? Sempre vai ter uma voz humana ali? Acho que não vai, acho que é difícil. Eu acho que, inclusive em termos de desenho, assim, quando a gente fala em inteligência artificial, ela vai fazer uma imagem bonita, ela vai fazer um som bonito. O raciocínio abstrato, nossa, estou sendo profundo agora, mas eu acho que a nossa capacidade de abstração e de conseguir com que a formatação da arte ela venha na cabeça, eu acho que uma máquina não vai chegar lá. Veja bem, eu estou falando de coisas diferentes, de você mexer no material, de você aprimorar a qualidade do material através da tecnologia. A tecnologia, ela é um instrumento fundamental para que a gente tenha uma qualidade artística impecável. Ah, não que ela seja um pré-requisito, ela pode estar impecável sem a tecnologia, mas ela nos ajuda a conseguir um resultado ah, em terrenos arbitrários. Então, se eu tenho uma pessoa que, perdão, se eu tenho uma pessoa que canta bem, mas para aquele personagem alguma coisa não está perfeito, ou se eu tenho uma pessoa que não é tão boa, mas a voz é ideal para aquilo, eu consigo fazer com que aquela pessoa cante, que fique perfeito. Então, a tecnologia nos ajuda nisso. Agora, daí a você substituir a pessoa por uma máquina, eu acho que já vira ficção científica. Uhum. É que eu não sei se tu viu, mas tem aqueles moduladores de voz, sabe? Que tipo assim, tem um que bota a voz da dubladora da Arlequina, tem um que bota a voz do Patolino. Cara, tem um que faz coisa maravilhosa e a galera bota lá. Tem, mas aí você pode ter um algoritmo que está decodificando aquele som e conseguindo reproduzir. Mas se o som não existisse, ele vai decodificar o quê? Aí não faz sentido nenhum. E também é sempre a mesma entonação, sabe? Nunca muda. Então, É a mesma. eu acho que nunca vai ser. Essa é um terrorismo abstrato que fica no campo do imaginário coletivo, de vamos ser dominados pelas máquinas, sabe assim? Então vira uma ficção científica e vira como é que fala? Teoria da conspiração. Vira uma teoria da conspiração, vira uma coisa apocalipse. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas dão muita trela para esse tipo de história e não é tão simples assim. Quando você olha de dentro, não é tão simples assim. Sim, o Corsino Lucas falou: ouço a voz do Charlie todos os dias quando eu jogo meu Valorant. Oh, man. Aliás, tu fez um vídeo, não fez? Não foi você que fez um vídeo jogando LOL com um personagem? Não. Não foi. Quem faz sempre é a Pô, mano. Thaís, Quem? Thaís Duran sempre faz. Ah, e ela fez quem? É, Até isso. aceite. Ah, Sage. E, mano, isso é da hora. Você já pensou em fazer vídeo, tipo assim, jogando com a voz do Oman? Na verdade, eu joguei um pouco eu joguei um pouco tentei jogar um pouco com o Homer, mas eu jogo World of Warcraft, né? Eu sou viciado em WoW. Desde muito tempo. Eu jogo WoW há, cara, acho que uns 15 anos. Eu comecei a jogar WoW, nem tinha server brasileiro ainda, eu jogava nos servers gringos. Aí quando abriu os servidores aqui, eu migrei para cá. Então eu sou um fiel jogador de World of Warcraft. E isso foi uma coisa muito legal. Eu acabei dirigindo uma parte de uma expansão de World of Warcraft e eu gravei um personagem novo nessa expansão agora. Então, isso é o tipo da coisa que é que nem falar a frase do que a força esteja com você, né? Você fala, cara, que bacaníssimo. Que da hora, cara. Eu até me viciaria em LOL, né? Porque
porque é o seguinte, eu jogava o WoW quando eu era pequeno, sei lá, quando eu tinha 12 anos por aí, né? Eu jogava. Então, e daí eu adorava, só que o problema é que eu era aquele tipo de pessoa que eu era nível 1 e ia para os lugares mais distantes possíveis, tá ligado? E daí eu nunca conseguia sair dali, por muito que levava muito Você tempo. morria. Fica meio difícil, né? Então, eu me lembro que eu tava numa ilha muito distante. Ou seja, quando eu queria sair de lá, os caras me acertavam com flecha. E eu nunca ia conseguir sair de lá porque eu tinha que nadar. E pra nadar eu ia ter que desviar das flechas. Eu não conseguia fazer isso. Daí eu desisti nunca mais. Eu excluí até o jogo de tão puto que eu fiquei. Boas escolhas com o seu personagem, coitado. Ele vai gostar muito de você. Sim, com certeza, mano. É que eu era um cara que eu gostava de ficar explorando, sabe? Eu gostava de explorar, mas também um jogo que é RPG é muito difícil explorar nível 1, né? Universo aberto, antes de você explorar nível 1, arruma um cavalo, aí você arruma um dragão voador, aí você está voando. É muito melhor, né? Aí sim, quando eu chegar no nível 82, daí dá. Eu dei uma solução. É isso. Você faz se quiser. Mano, e aliás, tu é que nível no jogo? Tu é que nível em WoW? Eu tenho vários personagens, mas nível máximo. Nível máximo é nível 1000? Não, agora tá nessa nova expansão é nível 70. Eles abaixam de novo os níveis por enquanto. Nossa, eu jurava que tipo, você podia upar até a peixe nível 1. Não, aí quando sai a expansão muda tudo. Você tem que. Todo mundo sai do mesmo ponto de novo. Tá. E, cara, e você já era viciado, né, antes mesmo de você virar dublador ou não? Já, sempre gostei de games, no geral. Cara, isso em alguma vez te atrapalhou em alguma coisa? A gente sabe que, por exemplo, o Henry Cavill, eu não sei se tu sabe, né, o Henry Cavill, o ator do Superman, ele quase perdeu o papel do Superman por conta que ele tava jogando Perfect World. Então, é foda que ele era viciado e ele quase perdeu, assim. Não. Isso já te atrapalhou em algum momento? Não, eu acho que são coisas diferentes. Ok, uma parte do meu trabalho é com uma coisa que eu gosto bastante, que eu sempre amei, que é game, e eu trabalho com uma coisa que eu gosto também, que é música. Mas o meu lazer é uma coisa e o meu trabalho é outra coisa. Então, assim, no meu trabalho eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que tipo de música eu vou ouvir quando eu chegar na minha casa é um problema meu, pessoa física. Isso não tem, eu não vou transferir o meu gosto por musical, nem o meu gosto de videogame, nem o que quer que seja, nem as minhas escolhas pessoais como Charles para a minha vida, para o meu trabalho. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é ótimo, por conta que tem muita gente que é viciada. Eu acho que meu tio já deve ter gastado mais de R$ 1.000 em jogo, tá ligado? É pouco. Mais de R$ 1.000. Que eu tentei ser um pouquinho mais de boa. É que eu não faço ideia do quanto ele gastou. Eu botei R$ 1.000, mas eu sabia que você ia falar que é pouco, eu sabia. Por conta que, pô, mano, eu aposto que. Você joga tempo pra caralho, obviamente você já deve ter pago alguma coisa, né? Pra ganhar mais. Tipo, eu acho que é bem comum isso, na verdade. É bem comum pagar. Não sei, mas eu gostei do seu tio. Mano, mas isso daí é foda, tá ligado? É foda. Eu não sei se eu gastaria coisa pra jogar, mas a gente gasta um DLC, eu acho que é quase a mesma merda, né? É quase a mesma merda. Gastar com expansão e gastar com RPG. É a mesma coisa. Você tá comprando complemento. E aliás, mano, qual que foi a coisa assim que você dirigiu ou dublou mais recente que você fez que você pode falar? Um pouco difícil, né? Você dublou muita coisa por dia. Mas a gente não posso falar. Não sei. E próximo? Tá, beleza. Cara, me diz uma coisa, em quanto tempo que você tá dublando mesmo e qual foi a diferença que você viu no meio da dublagem, de quando você começou e agora? Qual foi a maior diferença que tu viu? Bom, eu dublo acho que uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, que eu comecei a dublar e aos pouquinhos. Diferença que eu sinto, bom, fora coisas óbvias, tipo, agora eu conheço as pessoas, tenho amigos, né? Quando você começa, todo mundo é estranho, mas eu acho que eu sinto
não o mercado integralmente, não todas as pessoas, mas eu sinto o mercado mais aberto e mais colaborativo. Não só isso, é uma coisa, por exemplo, que a pandemia forçou muito a acontecer. Hoje, os polos de São Paulo e Rio de Janeiro trabalham trabalham bastante juntos. Eu comecei a dublar para estúdios do Rio de Janeiro, coisa que isso só aconteceria se eu resolvesse morar no Rio de Janeiro. E vice-versa, eu já dirigi vários colegas do Rio de Janeiro e eu dirigi em São Paulo. Então, de um certo modo, rolou uma expansão mental, digamos assim, de possibilidades. Eu acho que isso fez muita diferença no mundo da dublagem nos últimos tempos. E eu acho que é isso. Acho que quando você já está há um bom tempo, você começa a se sentir mais à vontade com as pessoas. No começo é sempre cruel, né? Acho que qualquer área. Quando você entra numa Sim, empresa, é sempre assim, lá o novato, sabe? Isso é, é uma coisa complicada, porque isso eu penso na minha vida, tá? Eu sempre tento levar adiante qual foi a impressão que eu tive daquela pessoa no começo, sabe? E tem colegas de dublagem que foram absolutamente escrotos comigo, em vários sentidos. E outros que estenderam a mão e foram super amistosos. E não é questão de ser amargo, rancoroso. Acho que é uma questão de ser justo, sabe? A pessoa que tentou pisar em mim e me esculachar, cara, sabe? Não morri, eu não saí fora. Ainda sou seu concorrente, sabe? Então é tão desagradável esse tipo de coisa. E é uma pena que isso aconteça. Então, eu sempre levo para minha vida uma máxima, que é a pessoa que fala merda, esquece, mas quem ouviu não esquece mais. Então, sim, sim. eu levo isso para minha vida toda vez que eu estou trabalhando e tem uma pessoa nova gravando comigo, sabe? Ou uma pessoa que eu não conheço, ou uma pessoa que não é confiante como cantor e está ali numa posição vulnerável e se sentindo fragilizada, ou uma pessoa que está começando agora, mas tem um puta potencial. As pessoas esquecem que é importante a gente ser um pouquinho generoso, sabe? E ser um pouco receptivo às pessoas, porque o mundo dá muita volta e o mundo é uma kitnet, sabe? Então, é importante, eu acho que assim, é importante ter um pouco de doçura, sabe? Um pouco de cuidado e respeito pelo trabalho profissional do outro, e muita gente não tem isso, e isso é lamentável. Eu nem sei porque eu acabei Cara, com isso, mas enfim. não, tranquilo, tranquilo. Pelo que eu já vi, isso já aconteceu com vários dubladores. O dublador lá que faz o Scar em Rei Leão, né? Ele falou num podcast, eu tenho certeza que não é Scar, eu acho que ele até já morreu, o dublador de Scar. Ou é de Scar, eu não me lembro. Ah, não, é o dublador de Scar. Ele falou que quando ele entrou na dublagem, o diretor falou pra ele que ele não conseguiria dublar com a voz dele, tá ligado? Ele é um dublador incrível, ele é um dublador maravilhoso. E aliás, o Uricon, ele perguntou pra você se você já fez algum personagem Hunter x Hunter no anime. Não sei se você conhece o anime Hunter x Hunter. Não, eu acho que eu não fiz, não. Não? É. Cara, se eu fiz, eu não me lembro. Assim, Não, eu tenho um pequeno problema de memória. Então, assim, se você me mostrar uma imagem, a falar, sim, não, mas de nome eu não vou saber responder. cara, eu entendo, pô. Você tá falando com um cara que tem TDAH. Eu sou o cara que mais esqueço, possivelmente. Pô, mano, é foda. Ter TDAH é foda. E, cara, me fala uma coisa, mano. Quando você começou na dublagem, qual que foi o maior personagem que tu pegou? Foi o Sub-Zero? Eu acho que o primeiro personagem mais importante que eu peguei foi o Sub-Zero. Faz um bom tempo isso. Faz o quê? Nossa, acho que uns 6 anos, né? Sim, sim, faz bastante tempo, mano. É. Eu acho que sim, eu acho que foi. Eu dei muita sorte de pegar o Sub-Zero. E é aquilo, né? Quando o cliente pede opções de vozes, eu dublava já há um bom tempo, mas aos poucos você vai indo, né? E aí quem faz uma vozona pesada assim, tem o fulano, 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 sabe? E aí, nesse quesito, eu me dei bem.
Da hora, tu também dubla o Sub-Zero nos jogos de, por exemplo, Injustice. Teve ele também? Sim. Que eu me lembre, sim. Que eu me lembre, eu só não fiz o Sub-Zero no filme. Ah, porque é um ator, né? O ator com certeza pode não fazer, pode não combinar. E o ator é meio velho também, né? O ator é velho, ele tá sempre Eu, lá. eu não tenho nenhuma explicação sobre isso. Qualquer dúvida sobre esse quesito, perguntem para a equipe do filme. Eu não sei, eu nem fui consultar. Não, não, sendo bem sincero, eu acho que não combinaria não. O ator também é velho. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu acho que ele é ator incrível, um ator japonês maravilhoso que tem um monte de Eu filmes. não sei, eu nunca fiz um personagem velho. Você sabe que eu faço um monte de velho. Vários velhos que têm uma voz assim. E eu, ok, eu sei fazer um velho também, não tem problema. Tá. Desculpa, eu ainda não tinha te visto fazer velho. É a primeira vez que eu vejo. Eu faço muito velho para novela turca e novela mexicana. E ninguém vê, né, mano? Porque é difícil de ver. Ninguém vai ver, se você ver, você vai achar que não sou eu também. Mas tem uma coisa que fala desse jeito, com uma voz velha e engraçada de fazer, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Pô, mano, que da hora. Ah, mano, da hora, mano. Parece até um pouco de cerequejo. Legal. O Yuri Con, ele falou, seria da hora se ele fizesse uma Madara de novo. A voz ficou bem legal. Nada. Cara, eu não sei se tem um anime dublado, né, e tudo mais, mas eu queria perguntar se... Eu sei, o Madara não apareceu na animação ainda. Eu não acompanho muito Naruto, então eu não sei. Ah, tá. Mas o pessoal... Na verdade, Naruto acabou já. O anime já acabou. Não, eu sei, mas até onde eu estava vendo, não tinha aparecido no storyline, em algum storyline da animação, só em game mesmo. Ah, tá. Isso é o que O Crash... eu não sei, posso estar falando merda. Não, de boa. O Crash Fox falou que você é um Sub-Zero perfeito. E, cara, e realmente, mano, você manda muito bem. Aliás, mano, não tem hoje em dia muito esse bagulho de dublagem fixa, né? Hoje em dia, eu acho que os caras não preferem muito isso. Então, mano, você ser dublador de Sub-Zero por 6 anos é uma coisa maravilhosa. Se você levar em conta que isso não tem muito. Pra caralho, com certeza. Com certeza. E elogiado. Significa que estão gostando, então mantém. Menos mal. Claro. Mano, e você acha que você vai ser o Sub-Zero pra sempre? Assim, é uma pergunta que você pode pensar, pô, mano, mas que merda ser essa pergunta, né, mano? Pô, falando que eu vou ter trabalho. Pergunta ótima. Tá, eu não sei. Como é que eu respondo? Uma pergunta meio merda, foi mesmo, cara. Você fala assim, o que eu respondo agora? Não sei. É exatamente isso, às vezes eu mando esse tipo de pergunta merda, né? Eu acho que foi... Falando uma resposta clara. Se dependesse de mim, sim, eu gostaria de continuar fazendo. Que é trabalho, né? Muitas vezes não depende da gente. Então, assim, espero que continuem decidindo por mim que seja eu. É isso. Não, tipo, tem pergunta que fica muito melhor na minha cabeça. Por exemplo, acho que foi no último podcast, perguntei pra um cara, mano, qual que é a diferença de bala de borracha e bala de fogo? Pra um policial, tipo, a pergunta mais óbvia possível. Não sei, acho que você vai acabar morrendo com as duas, ou não sei. Não, ele obviamente, bala de borracha você não morre, né? Mas ele disse que, né, dói, obviamente. Tá me induzindo a falar uma abobrinha, tô passando vergonha já, bala de borracha. Okay. Fica tranquilo, mano, fica tranquilo. Cara, e me diz uma coisa. Peraí, falaram assim, Igaran também ficou muito foda na voz dele. Cara, o Igaran ficou muito bom, o Igaran ficou da hora demais. Até porque chamaram um cara que trabalha com música pra fazer um personagem musical. Cara, aquilo é muito divertido, aquilo é muito legal. Desculpa. Quando o Glauco me chamou pra fazer, falou, tem um personagem aqui que é doido, ele tem que dar uns gritos, e aí ele tosse. Falei, puta, lá vem merda, cara. E é muito legal, né? Como é que ele faz o... Cara, é muito divertido aquilo. E tomara que venha mais, né? Eu adorei fazer, cara. Pô, mano, o Igaran, ele aparece aí no futuro. Mas vai demorar, mano. O Igaran aparece lá no 800 e pouco. E 800 e pouco foi uma pontinha, ó.
Mas é da hora, mano. Mas é da hora isso. E, mano, eu acho que é muito legal você fazer personagem maluco, né, mano? É uma. Você faz bastante personagem Eu maluco. adoro fazer personagem maluco e coisa doida, porque a maior parte das coisas que eu faço muito vilão, na verdade, né? Então é aquela coisa, sabe? Agora, chega, isso, tudo muito sério, tudo muito bravo. E aí, quando aparece o personagem palhaço, é muito legal, porque é outra música, é outro som, é outro lugar que você vai falar e fazer outro tipo de piada, sabe? Porque o vilão só tem aquelas piadas ácidas, né? Só aquele humor escroto, digamos assim. E o personagem mais bufão fala umas abobrinhas, dá pra enfiar uns cacos, é outro universo. Eu adoro quando aparece alguma coisa assim que eu não tenho só que matar todo mundo. Ah, mano, que legal. O Yuri ele também falou que você fez o gigante, né? O Kashi. Fiz. Em One Piece. Cara, o Kashi ele é um vilão, não. Ele é um personagem bem da hora. Ele é um gigante da hora. E aliás, os gigantes de One Piece são maravilhosos. Eu acho eles da hora demais. São bem malucos. E, cara, como que foi dublar o Kashi? Não que ele aparece por muito tempo, né? Mas sempre ele aparece. Na verdade, ele é mais padrão, né? Ele é uma voz mais normal, assim, mais a minha voz médio pesada. Desculpa. Ele é mais normal. Aí não está muito fora do previsível, né? O Igaran e outras coisas assim que são mais fora da curva. E é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, pô, você já fez algum personagem onde foi meio que quase que só você falando? Como tem muitos dubladores que são assim também, onde a maioria das vozes deles são só eles conversando, basicamente, tipo Briggs com o Então, Superman. isso é uma coisa que começou a acontecer de um tempo para cá. Eu sempre fiz muitos personagens malvados, pesadão ou algumas coisas diferentes. E uma coisa que foi muito marcante para mim foi quando eu peguei o Gilgamesh dos Eternos, porque foi um dos primeiros personagens importantes que falava com a minha voz. Eu peguei um teste falando como eu falo, como eu estou falando com você. Ele fala normal. Não era nada nem aqui. E nem aqui falando desse jeito com uma voz muito mais alta, sabe? Não tinha nada disso. Ele falava com a minha voz. E aí, quando eu fiz o teste, aí o diretor falou, tá ótimo, é isso aí. Eu falei, mas gente, mas eu me senti estranho, tipo assim, esse sou eu falando, não parece que eu, sabe? Eu sei que eu não tenho que fazer um personagem, mas assim, não era um universo meu padrão de fazer com a minha voz, por um teste, né? E eu peguei o personagem e falei, cara, que incrível, um personagem que fala com a minha voz, eu não tenho que fazer um som qualquer. E isso foi muito legal. Para mim foi uma coisa que me marcou de uma certa forma. Ah, mano, isso é legal, por conta que você tem a tal voz de dublador, sabe? E é muito da hora, você tá com sua voz lá Não falando. existe, Cara, você. você sabe que não existe voz de dublador. Por isso eu fiz isso, a tal voz de dublador, entende? Quando o pessoal fala voz de dublador, você já imagina alguém chegando e falando assim: olá, querida, aceita um café? É um grande prazer comigo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não, você não pode falar assim no seu dia a dia. Isso não é normal. Não, por favor. Não. A voz da galera de documentário, aquela voz grossa, maravilhosa. Cruzava a savana. Não, por favor. Então, aliás, essa voz aí que você fez de documentário, cara, é uma voz que eu já escutei muito. É Não, uma voz que parece bem padrão. fiz aqui de brincadeira, não estou zoando a coisa ser feita. Não, claro. Eu já fiz um monte de voz assim no documentário, mas eu acho que, na verdade, é um jeito de falar e um timbre que transfere credibilidade. Então, assim, é uma coisa que vai para o jornalístico e vai para alguém, é acreditável, sabe? Quando a pessoa fala assim, então a Mary pensou bem se ela deveria fazer isso ou não. Era uma decisão muito importante. Isso te passa credibilidade. Então, automaticamente, você entende que eu estou falando sério e que é uma situação séria para ela. E não teria como de outra forma. A gente fez aqui brincando porque sou engraçado na circunstância. Mas, efetivamente, é isso que tem que fazer.
Só que aí é o gancho de onde veio essa história. Isso não é voz de dublador. Dublador tem qualquer voz, porque você tem todos os tipos de personagem. É esse tipo de personagem que pede essa timbragem, por uma questão, opa, apagou aqui, por uma questão de credibilidade mesmo. É isso. Cara, a gente já tá chegando aqui há quase uma hora, então eu queria te fazer uma última pergunta, porque já passou rápido, né, mano? Começa de novo. Cara, aliás, eu não sei se você conhece o Arthur Machado, né? Claro. O Arthur, então, ele reclamou disso pra mim. Ele falou assim, mano, por que sempre que tu me chama pra sua live acaba rápido, mano? Vamos fazer da próxima vez, vamos fazer um Já é a segunda vez que a gente troca uma ideia aqui e foi tudo sempre muito rápido. Tem que fazer umas perguntas mais complicadas pra gente falar da vida, sabe? Sofrer, sair em dúvidas sobre a gente. Mano, eu acho que é porque eu sou um ótimo entrevistador. Não dá. Só pode ser. Mano, mas isso que é legal, tá ligado? Porque é o seguinte, quando você tá lá conversando com a pessoa e o bagulho passa rápido, pô, significa ou que você tá fazendo pergunta muito fácil, ou que você tá sendo um ótimo entrevistador. Eu acredito que seja porque eu sou um ótimo entrevistador mesmo, não querendo me calar. Flui naturalmente, é ótimo isso, porque não fica uma coisa rançosa, é ótimo. Isso é ótimo, é maravilhoso. E, cara, e também eu não tenho vergonha de perguntar. Antes eu tinha, mano. Antes eu ficava, será que eu vou perguntar? Mas depois, eu acho que o André Rinaldi, que depois que eu falei com ele, mano, depois eu falei, mano, quer saber, agora eu vou fazer qualquer pergunta, e se a pessoa não gostar, ela fala. Ah, não vou responder, beleza, sabe? Gente, não tem problema. Uma coisa é você fazer qualquer pergunta, e é diferente de você fazer uma pergunta inconveniente que invada a intimidade de uma pessoa. Assim, aí é inadequado, porque isso é inadequado. Né? Agora, quando está falando de trabalho e até de coisas pessoais, mas que são pessoais públicas, evidentemente está tudo ok. Se a pessoa tem problema de responder uma coisa que todo mundo sabe, não devia estar aqui. E também tem o bagulho de, tipo assim, pô, eu já te conheço, a gente já conversou umas 2, 3 vezes, tá ligado? Então fica muito melhor, fica mais fluido, porque eu te conheço, você me conhece. Entende? Por exemplo, eu conversei com uma Miss Brasil, tá ligado? E daí, pô, eu adoro ela, que é a Carola Gamba. Daí a gente conversou a primeira vez, foi foda, na segunda vez a gente conversou, e daí no final ela falou, mano, eu acho que essa conversa aqui, a nossa segunda conversa, foi bem melhor que a primeira, por conta que a gente já se conhecia, e a gente pode fazer muitas perguntas que, tipo, não iam chatear uma ou outra, tá ligado? Bem melhor, eu acho que é isso, eu acho que é mais aproximação, sabe? E é legal, eu gosto de falar com pessoas que eu já conheço, e como eu te conheço, né, a gente já conversou bastante, então é bem legal conversar com você, pô, eu te considero demais, você sabe disso, eu acho que você é foda. E, cara, então, acho que a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, mano, por que você acha que uma voz mais grossa passa mais credibilidade? Porque a gente tem a ideia errada, machista, de que testosterona é uma coisa... Não, agora falando sério. Eu acho que... eu acho que isso ocorre muitas vezes, né? Assim, a gente acaba colocando uma voz mais pesada na dublagem até do que é o original. Eu acho que as pessoas gostam de ouvir uma voz mais pesada. Só posso imaginar isso. Evidentemente que quando a gente está fazendo... A gente fez aquela hora, fazendo um policial preto de 2 metros de altura, a gente espera que ele fale desse jeito. E que ele não chegue falando assim, porque tipo, a gente espera, porque é o óbvio. E mesmo se ele falar com uma voz diferente, automaticamente a pessoa para de ouvir o que ele está falando para contestar que aquilo não está fazendo sentido, sabe? Então muitas vezes a voz escolhida ela é até um pouco mais clichê do que a voz original da pessoa, porque a original da pessoa é dela mesma, ela não tem como mudar muito, né? E aí muitas vezes coloca uma voz que até combina mais. Muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando, nossa, a voz da dublagem está melhor, está mais combinando com o personagem que o original. Sim, é de propósito, não é por acaso, né? E por que as pessoas gostam de voz assim? Por isso, porque passa uma coisa de que, nossa, pica das galáxias. E vai todo mundo mesmo. Acho que é isso. Tem grandes elucubrações sobre isso. Não, claro, e também porque é maravilhoso, pô. Voz grossa é uma coisa incrível e todo mundo pode ouvir. Sim, comigo. Mano, eu já te falei que sua voz é maravilhosa, pô. Sua voz é perfeita. E você sabe disso.
Você sabe disso. Não, obrigado, fico muito feliz. Agora você vai me deixar sem graça, por favor. Tá, ok. Mas obrigado mesmo por ter participado, mano. Tu sabe que é sempre um prazer falar com você. Peraí, fizeram uma última pergunta. Existe dublador mal dirigido e a entrega não é boa pela direção? Ou você acha que não? Existe sim dublador mal dirigido. E nós estamos falando. Imagino que a gente está falando de uma mesma pessoa com o mesmo talento e a mesma capacidade de entrega num trabalho que você achou muito bom e no outro que você achou uma bosta. Existe dublador mal dirigido? Sim. Eu acho que aí nós caímos naquela coisa que a gente falou um tempo atrás de generosidade. Acontece, às vezes, de um diretor querer que o dublador faça exatamente como ele faria. E aí, muitas vezes, não funciona, porque o jeito de atuação de uma pessoa é diferente da outra. Você não vai fazer que o elenco inteiro seja seu clone. Então, às vezes, algumas pessoas respondem bem a esse tipo de direção. Eu estou só dando um exemplo, tá? Não é que é isso, por favor. Algumas pessoas reagem bem a esse tipo de direção e outras não reagem bem a esse tipo de direção. Ou o diretor deixa você muito à vontade para você botar a sua assinatura. Tem dubladores que reagem muito bem a esse tipo de direção e vão lá e faz tudo. E tem dublador que, de repente, se sente sem repertório e se sente sem amparo. Então, parte de uma boa direção é você saber identificar quem está ali com você, seja um dublador, seja um cantor, seja quem quer que seja, e saber o que aquela pessoa pode te dar e que tipo de approach funciona com ela. Então, você testa ali e vê qual foi a resposta. Tem gente que às vezes é muito boa, mas se você fala, não, não é assim, não, não é assim, não, não é assim, a pessoa, ok, então me fala o que é, porque eu sou um idiota. Entendeu? E tem a pessoa que se fala assim, faz o que você quiser. A pessoa fala, não, me fala o que você quer. Então, quando eu falo que há boa e má direção, não significa que ela em si só é boa ou é má. Significa que ela pode funcionar bem num contexto com uma pessoa e pode não funcionar e destruir o trabalho num contexto com outra. E vice-versa. Até por conta que quando você é líder de algo, você tem que instruir as pessoas, né, mano? As pessoas esperam que você fale algo, sabe? Há líderes e líderes, né? Há líderes, há colegas, há pessoas. Então, assim, tem pessoas com todos os approaches. E às vezes não é nem maldade, a pessoa só sabe, o trabalho dela é muito bom, mas ela dirige assim, eu quero que você fale exatamente com esse som. Isso pode funcionar muito bem para fulano e pode ser uma bosta para o outro. E ok, não é necessariamente culpa de ninguém. Só funciona ou não, dependendo da situação. Uhum. Aliás, você me lembrou uma pergunta que eu ia fazer? Pode trocar um dublador no meio, tipo assim, no meio da dublagem? Você acha que cabe? Dá certo fazer isso? Por exemplo, vamos dizer assim, você tá lá dublando e depois, sei lá, o dublador, ele parece não se encaixar a partir ali do meio, sabe? O personagem tem que ficar mais agressivo e ele não encaixa. Então pode trocar. Eu acho que não deveria. Né? Assim, evidentemente, aí eu passo num pressuposto que eu tento seguir. Se eu tiver uma voz que é suficientemente parecida com a voz original, a possibilidade de dar merda depois é muito menor. Eu não acho que tem que trocar a pessoa. Já vi casos de trocar, mas geralmente não é uma decisão da pessoa e nem do estúdio, é uma decisão do cliente que não gostou por XYZ. Tá? E quando eu falo assim que eu acho importante, caem duas coisas que a gente falou rapidamente aqui. Primeiro, de trocar a voz do cara que é grandão por uma voz desse tamanho aqui, só porque combina mais, e também de pegar uma voz de uma mulher que é uma voz uma voz doce, por exemplo, e pôr uma pessoa que tem uma voz que é mais aqui. Que aí fica aquela coisa, mas ninguém vai ouvir o original, então não faz diferença. Pode vir a fazer diferença. Na música, por exemplo, eu tenho esse tipo de problema sempre. Porque tá lá um dublador fazendo uma personagem, aí no episódio 10, a tal da porra da personagem tem uma música. E aí, assim, eu vou ouvir no original, a voz da atriz é Hi, how are you? Let's sing. E aí o dublador está falando aqui. Aí chega na música, a música é... Entendeu? Aí não tem como
aquela dubladora, mesmo que ela quente pra caralho, não vai funcionar, porque não foi escrito pra voz dela. Porque tá errado. Porque a escalação tá errada. Então aí o que você faz? Entende? Isso é análogo ao que você falou. De repente o personagem mudou de caráter e a voz não encaixa mais. Significa que ela já não encaixava antes. Sacou? Sim. Pegou a música e tá. A voz do dublador, ele é um baritonão. E aí a música é de tenor, fala, puta, não encaixa. Não encaixa porque o original não é um barítono, é um tenor. Então, se fosse um tenor antes, não daria merda agora. É isso. Então, acho que tem a ver com o que tá falando. Então o problema é do cara que fez o elenco, né? O cara que fez o elenco de dublagem que não falou, faz uma mais grossa aí pra ver como é que vai, então, né? o problema geralmente, o que eu quero dizer, assim, eu dei exemplos pontuais, tá? O que eu quero dizer é que Claro. geralmente, quando acontece um negócio desse, depois de 20 episódios, é porque já era um erro que começou lá atrás. Dificilmente, se você botou um bom dublador ali, com uma voz compatível com o original, tudo que o ator original fizer, o dublador vai conseguir fazer. Porque não tem que não fazer. Entende? Em termos de dublagem ou de música. Agora, se é uma voz que é completamente diferente do original, aí é complicado. É como acontece, por exemplo, quando você pega. Isso acontece muito em animação infantil, tá, pessoal? Eu tenho lá um personagem que é um menino que é claramente feita por uma menina fazendo voz de menino no original. Isso é nítido. Aí o que acontece? Em vez de escalar uma menina que faça uma boa voz de menino para ficar compatível, em vez disso, coloca um menino para fazer. Então o personagem lá tem 8 anos, aí a voz do dublador tem tipo 11, que já é um menino falando. Tudo muito bonitinho, até chegar na música. A hora que chegou na música, a música foi escrita para cantar, para ser cantada por uma menina. Então tá no ritmo feminino, que o menino não vai conseguir cantar nunca. Não vai dar certo. Não tem como dar certo, é impossível. A voz do Dada ficou legal? Ficou ótima, mas na música não tem solução. Esquecem. É isso. Seria ótimo se funcionasse, mas infelizmente não é Porque foi escrito para uma mulher cantar, o homem não vai conseguir cantar. Por mais agudo que ele esteja. E se ele conseguir cantar, não vai soar como uma criança. Entendeu? Não tem solução. Cara, Ok, e né? você acha, Não há uma solução. Mas, enfim, teoricamente não teria uma solução. cara, você acha que mulheres conseguem fazer voz de crianças muito melhor do que homens? Por conta que, assim, você querendo ou não, tem muito mais dubladora, né? Faz voz de criança do que homem. Sim, eu acho que claramente sim, por um motivo muito simples. Com a puberdade, a voz nossa, ela tende a descer. E quando as crianças têm uma voz no mesmo registro, na mesma oitava, vamos colocar assim. Quando você passa pela adolescência, as mulheres continuam com esse registro dominante, que é análogo ao das crianças. Os homens, a voz cai, mais ou menos, mas um pouco ela sempre cai. Então, automaticamente, para fazer uma criança, é mais natural para as cordas vocais e para a fisiologia que uma mulher faça. Vai soar mais verdadeiro. Não quer dizer que um homem não possa fazer e não fique bom, mas é mais estável e menos desgastante e vai ficar mais fácil de acreditar numa mulher fazendo um menino. Sim, tem mulheres que fazem meninos que são impressionantes. Assim, você jamais vai dizer que aquilo não é um menino. Por quê? Porque o harmônico, porque a cor da voz da mulher que já está naquele registro ainda, que é o registro natural da criança, me faz acreditar nisso. Não me soa forçado, desde que a pessoa faça bem. Sim, mas é a Ursula Bezerra em Naruto. Ela é maravilhosa, não consigo imaginar ninguém fazendo o Naruto com ela. Mas aí tem um problema também. O Naruto, quando fica adolescente, já não combina. Né? Já não combina com então, mas só com ela criança. Desenho lá atrás, ninguém sabia que ele ia virar um pós-adolescente. Aí não isso, né? Não, agora ninguém sabe. Agora a Úrsula que lute. Ninguém vai ficar feliz se mudar. Agora ela vai ter que dar um jeito. Não, e eu já vi a Úrsula tentando fazer o Naruto velho, cara, é cruel. Porque é a mesma coisa de eu tentando fazer uma criança. É completamente impossível. Você vai se machucar, não tem como.
Não funciona. Eu já vi mesmo, também não funciona, mano. Não dá. E, cara, então é isso, mano. Então a gente vai acabar. Muito obrigado, cara. É sempre bom ter você aqui. É sempre um prazer conversar. E é isso, Charles. Você quer mandar algum recado aqui pra galera que tá aqui na live? Quero agradecer a todo mundo que apareceu aí, todo mundo que acompanha a gente. É sempre um grande prazer trocar ideia com vocês. Eu fico muito feliz com as mensagens que a galera manda. O último recado que eu queria mandar é, gente, pela última vez, a gente não pode mandar áudio com a voz do personagem dando parabéns, dando Feliz Natal. A gente não pode. Eu digo isso porque isso é uma coisa que acontece constantemente cara, chega uma hora e você fala, cara, sinceramente, eu não aguento mais falar a mesma coisa. E não sou só eu, é todo mundo. A gente não pode mandar áudio por questão de contrato. O personagem não é meu, ele é da Marvel, ele é da DC, eu não posso fazer autopromoção usando o personagem do Guerra nas Estrelas e etc. Eu não posso, ninguém pode, estar no contrato. Então, fora isso, eu queria mandar um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado por acompanhar a gente aí hoje. Mano, faz igual os dubladores fazem, coloca na bio, não manda o áudio. Tem muito dublador que fez isso. E é ótimo. Mas mesmo assim, eu te pedi. Mesmo assim, eu te Não, pedi. mas não adianta. Enfim, eu só queria falar isso. Todo mundo fala isso toda vez, mas não custa. Vai que alguém não ouviu ainda e está ouvindo agora. Mano, então é isso. Muito obrigado por ter participado. Daí eu te mando quando sair o podcast. E é isso, mano. Muito obrigado. Valeu. Até mais.